Tem muita coisa que te contam sobre casamento, poucas coisas sobre divórcio. Mas o que quase nunca ninguém te conta é sobre o que muda quando você continua sendo pai depois que a família muda de forma. E não, eu não estou falando sobre agenda, pensão ou sobre os finais de semana. Antes de qualquer coisa, deixa eu deixar uma coisa bem clara nesse vídeo. Ele não foi feito com o intuito de apontar dedo. Ele é para falar da parte silenciosa, da parte que ninguém posta, da parte que quase ninguém admite. O divórcio, ele não tira o título de pai. Ele só deixa mais evidente o quanto ser pai é uma escolha. Escolha de aparecer quando seria mais fácil sumir. Escolha de estar presente, mesmo sem a rotina ajudando. Escolha de não terceirizar o amor, o cuidado e a responsabilidade. Quando você não mora mais com seus filhos, presença vira atitude e não rotina. Ninguém te prepara para isso, mas a culpa, ela aparece. Ela chega silenciosa, disfarçada de preocupação e muitas vezes se apresenta como amor. A culpa de não estar todos os dias, a culpa de perder bons momentos, a culpa de achar que poderia ter feito diferente. O problema é que, se você não estiver atento, essa culpa ela vira permissão para errar mais. A gente tenta compensar com presentes, aliviar limites que não deveriam ser aliviados, fugir de conversas difíceis para não gerar desconforto. Mas filhos, eles não precisam de compensação, eles precisam de referência. Amor não é aliviar culpa, amor é sustentar o vínculo. Mesmo quando isso exige mais firmeza, mais presença, mais responsabilidade. Porque educar também é suportar o desconforto de fazer o que é certo. Antes do divórcio, provavelmente muita coisa vinha no piloto automático. Os dias eles se encaixavam, os horários se resolviam, a presença quase nunca não precisava ser pensada. Depois, esse automático ele se quebra. Cada ligação vira uma iniciativa, cada mensagem vira um gesto, cada visita vira como se fosse um mini projeto. Ser pai passa a exigir agenda, memória e uma certa teimosia, uma teimosia boa. É mandar mensagem sem motivo. É ligar só para ouvir. É aparecer mesmo quando dá trabalho. Se cansa? É claro, mas também afina. Porque quando nada acontece por acaso, tudo acontece por escolha. E talvez seja aí, nesse amor menos confortável e mais consciente, que a paternidade cresce. Talvez ninguém tenha te contado isso, porque não cabe numa frase curta, porque não é confortável, porque exige maturidade para ouvir. Ser pai depois do divórcio não diminui a paternidade, ela não some, não falha, não se perde, ela se revela. Sem rotina para se esconder, sem convivência automática para disfarçar. O que sobra é a intenção, o peso da escolha. Cada presença conta, cada ausência ensina. Não dá mais para ser pai no piloto automático. Agora é no olhar, na escuta, no compromisso silencioso. E talvez seja por isso que dói mais. Mas também é por isso que amadurece. Porque quando tudo que é excesso cai, o essencial aparece. E paternidade, no fim, não é sobre estar sempre perto. É sobre nunca estar ausente quando se está presente. Eu sou pai do Miguel e do Mateu. E de dizer isso assim até parece simples, mas viver isso, depois do divórcio, não é nada simples. Teve dias que eu errei, teve dias que eu me cobrei demais, e também teve dias em que eu acertei, até mesmo no simples, quase sem perceber. Eu lembro que uma vez o Miguel me perguntou por que eu trabalhava tanto. E ali naquela correria no piloto automático eu respondi que era para pagar a escola dele. E passou, só ali dias, acho que até semanas. Lembro que uma vez ele estava em casa na hora do almoço e assim que terminou o almoço eu me preparei para sair, para fazer um bico, para ganhar uma renda extra. E ele me olhou com a naturalidade que só uma criança tem, sem cobrança, sem drama. Ele parou na minha frente, olhou para cima e falou assim:
Ô pai, eu tive uma ideia. Falei, pode falar, filho. Que tal se o senhor me colocar numa escola mais barata? Aquilo não foi uma frase, foi um espelho. Para mim não soou como uma crítica, soou como um cuidado. Naquele momento, eu entendi que ele não estava pedindo menos, ele estava pedindo mais. Mais presença, mais tempo, mais eu. Desde então, eu tento lembrar que presença não se compra, não se justifica, não se compensa. Presença se escolhe. Eu não virei um pai perfeito, mas eu virei um pai mais atento. Principalmente as lições que os meus filhos me ensinam sem saber. Se esse vídeo fez você pensar um pouco mais sobre a forma como você está vivendo a paternidade, então ele já cumpriu o seu papel. Afinal, ser pai não é um direito, é um privilégio.